Quando a gente nasce, a nossa amígdala cerebral já está completamente ativa e pronta, né? E o bebê, ele chora, né, pelo alimento, né, para que o pedido dele, o alimento é o prazer. Lembra lá? Não, minto. Primeiro o alimento é uma necessidade. Primeiro é uma necessidade. Depois ele deixa de ser uma necessidade e vira um prazer. Se um bebê chora 8 vezes, claro que mais, né? Vamos imaginar que um bebê chore 10 vezes para mamar. Com o tempo, a quantidade de necessidade que ele chora para alimentação, para o peito, essa quantidade fica menos por fome, mais por prazer. Sabia disso? É mais por prazer do que por alimentação. Ele vai chorar por fome? Claro, mas a maioria das vezes que ele chorar, vai ser mais por prazer. O prazer de ter o peito na boca da mamãe. Eu recomendo você entrar no meu canal do YouTube, você vai lá e digita PR Eurípides Mendes Oficial. Você vai ver minha fotinha com fundo vermelho. Logo no início vai estar em destaque um vídeo que eu gravei falando a respeito das nossas doenças. 80% das doenças físicas e mentais está diretamente ligada à ausência dessa amamentação. 80% das nossas doenças físicas e mentais estão diretamente ligados à ausência da mãe na nossa vida ou também uma mãe adoecida na nossa vida. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, na verdade olhando também para a minha infância, eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância, assim, eu acho, se eu não me engano, eu tenho 2 memórias da minha infância, só 2 memórias, né? E eu estava conversando com uma pessoa que a mãe dele teve uma cegueira durante a gravidez e perdeu a visão. E ele passou praticamente boa parte da vida dele cuidando da mãe que teve depressão porque ficou cega. E eu estava naquela mesa assim, tomando café, era uma casa que eu estava hospedado por um seminário que eu estava dando numa cidade do Brasil, e essa pessoa falou para mim, eu não lembro da minha infância. Quando ele falou que não lembra da infância, na hora eu pensei a respeito da minha infância, e eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que tiveram traumas com suas mães esquecem da sua infância. Porque a mãe é a memória da nossa vida. A mãe é a memória afetiva. Então, quanto mais essa criança tem contato com o seio dessa mãe, com a voz dessa mãe, com o aconchego dessa mãe, mais essa pessoa se tornará um adulto saudável na vida. Pessoas que têm dificuldade de dormir, são pessoas que tiveram problema com suas mães, porque logo após a amamentação, o que geralmente a criança faz? Ela dorme. A gente, quando toma leite e sente sono, não é porque o leite dá sono, é porque o leite dispara a memória afetiva no nosso cérebro. Então, a criança, ela chora para pedir comida, mas com o tempo ela vai começar a chorar pelo prazer. Então ela acredita que o choro dela ativa aquele peito. Neurologicamente falando, ela, no inconsciente dela, ela acredita que quem faz o peito aparecer é o choro dela, né? E detalhe, quanto mais a criança tem um espaço, porque lembra quando eu falei da angústia? Querido, você já parou para pensar que o primeiro sentimento que brota no nosso coração quando a gente nasce é angústia? O bebê nasce e sente angustiado. E curioso, quanto mais uma criança fica distante da sua mãe, mais angustiado ele se torna. As mães deveriam ficar no máximo 3 horas distante dos seus filhos. Quanto mais esse espaço aumenta, mais angústia vai. Pasmem. O bebê, quando tem espaços enormes de angústia, ele tem um pânico de morte. Sabia disso? Sensação de morte. Bebês têm sensação de morte. Por quê? Porque ele chora, e quanto mais ele chora, mais o choro vai aumentando, e o que vem? Raiva. Aí quando a mãe dá o mamar para ele, o que ele faz?
Ele morde. Por que ele morde? Você não me atendeu. Isso vai sendo registrado no inconsciente dele. Perceba, amado, que eu falei duas palavras. Medo, ele tem medo, presta atenção. A criança chora pelo peito, o peito vem. Ela chora pelo peito, o peito vem. E aí ela chora, o peito não vem. Ela chora mais uma vez, o peito não vem. Ela tem medo do peito não voltar. No inconsciente, a amígdala está funcionando. Eu não estou falando conscientemente. O problema é que a gente só dá valor à consciência. Só que nós temos muito mais reações do inconsciente do que da consciência. E inconscientemente ela tem medo. Automaticamente, quando ela tem medo, o que ela acionou? O que ela acionou que ela tem lá desde os 45 dias de vida? A amígdala. Quando ela tem medo, quem que é o filho que nasce do medo? Quem que é o filho que nasce do medo? Põe isso na sua cabeça. Não esqueça. A mãe da raiva é o medo. Todas as vezes que você tem medo, todas as vezes você tem crise de raiva na sua vida. Você está com medo de ficar divorciada. Você está com medo de perder o filho. Você está com medo de ninguém te amar. Você está com medo de ser abandonado. Você está com medo. As pessoas não entendem isso. Por que você está com medo? Deixa eu dar um exemplo rápido para você, daqui a pouco eu passo. Deixa eu dar um exemplo rápido. O marido está lá com a empresa dele, ele é um vendedor, e a empresa dele não, ele é um vendedor, ele tem que alcançar uma meta. Está lá no placar lá na empresa que os vendedores têm que alcançar aquela meta. Só que o cara que acabou de chegar alcançou uma meta mais rápido que ele. O que ele vai te sentir? Medo de quê? Hã? Perdeu o emprego. O que ele chega em casa, ele vai expressar? Só que essa mulher também está com o quê? Raiva por quê? Porque ela tem medo do marido ficar desempregado, ela tem medo de não ser amada. Os dois que chegam com as suas amígdalas tudo tomada de raiva, explodindo um com o outro. Ninguém consegue parar e pensar. Por que ele está com raiva? Que medo ele está sentindo? Qual o medo que ele tem? Amado, é tão forte. Esse tempo atrás, a minha filha Júlia, a gente estava lá no shopping, todo mundo lá numa loja, amado. E de repente a Júlia desaparece. O que eu senti? Medo, procurando a Júlia. Gente, sabe aquela coisa assim de filme que a câmera toca de roda de você e você não acha a Júlia, a loja, Júlia, cadê a Júlia? De repente a loja inteira estava gritando Júlia. E cadê a Júlia? E ela esconde que ninguém acha, gente. Ela estava escondida debaixo de um banco que faz um quadrado certinho que entra lá debaixo dele. Quando a gente acha a Júlia, qual o primeiro sentimento que vem? Raiva. E por que a gente sente raiva? Por que a gente sente raiva? É por causa do medo, mas tem um principal motivo. Mas tem um principal motivo ainda. Quando você ficou grávida, você ganhou seu neném. E aí no meio da noite você levava o dedo aonde? No nariz dele, porque você tinha o quê? Medo de quê? Por que você faz isso? Porque você ama. Quem ama tem medo, gente. Por que eu senti medo? Porque eu amo. Alguém naquela loja teve medo? Alguém naquela loja sentiu raiva? Só eu senti raiva. Só eu senti medo. Porque eu amo. Opa, você está vendo como a gente está trazendo um novo olhar sobre o medo e sobre a raiva? A gente precisa aprender a ler isso nas pessoas. A gente precisa olhar para as pessoas e entender por que elas estão tendo tanto medo. O Cote falou uma coisa há 20 anos atrás, que quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, gente, como é que é isso? Ele falou, todo rebelde está pedindo amor. Todo rebelde está pedindo amor, colo, verdade, acolhimento, está pedindo colo. Por quê? Porque enquanto o seu filho está com raiva, ele está pedindo o quê, gente? Amor e colo. Quais são as principais características, quando a gente fica sabendo que alguém entrou numa escola e matou todo mundo? Nossa, ele era tão calado.
Gente, eu me preocupo muito mais com uma pessoa calada do que uma pessoa que fala. Sabe aquele filho calado, trancado dentro do quarto, ninguém conhece ele, ninguém fala nada? É esse filho que levanta no meio da noite e mata a família. Mas aquele que está ali, chega nervoso, deixa os mijos em volta do vaso. Esse menino não para de mijar! Você não sabe mirar esse lugar não, menino! Chega essa barulheira, esse menino está produzindo barulho, ele liga o som alto. O que esse menino está falando? Alguém me ama nessa casa? Porque ele está pedindo. Aí, olha só, mas lá fora, lá na rua, todo mundo, ele gosta de todo mundo, ele não sente raiva por ninguém. Por que ele não sente raiva por ninguém? Porque ele não ama ninguém. Ele não sente raiva do assistente social. Eu não entendo você. Você tem uma raiva dessa família. Você gosta de todo mundo lá fora. Quem já falou isso, João? Você gosta de todo mundo lá na Jocum. Você gosta de todo mundo lá fora. Mas aqui dentro de casa você não gosta de ninguém. Você briga com todo mundo. Você fala alto com todo mundo. Você grita com todo mundo. Por quê? Porque lá fora ele não ama ninguém. Lá fora ele é indiferente. Qual é o contrário de amor? A indiferença. Amado, quando todo mundo começa a ficar indiferente numa casa, é porque todo mundo já deixou de se amar. Faz sentido, gente? Faz sentido? Na verdade, tem uma idade que a gente chama idade do amor, né? A idade do amor. Né? Que é... A gente até... Não vou falar isso aqui não, que escandaliza. Todo ser humano tem a idade do amor pela família, que é dos 3 anos, que é dos 4 anos aos 8 anos. É a idade que a gente mais ama a nossa família. Depois dos 8 anos, a gente começa a ter raiva da família, entendeu? A gente chega nos 11, a gente não quer saber de família, vai piorando, até chegar aos seus 18 anos, só vai cair a ficha depois dos 25. Entendeu? E olha lá ainda. Mas a idade do amor é a idade dos 5 para 8 anos. Quando uma criança, que é o certo, que é uma outra palestra que eu dou, desenvolvimento da criança, quando uma criança vai para a escola com 5 anos de idade, que é a idade do amor pela família, da idade de 5 anos para 8 anos, e ela vai nessa idade, pode ir com 4 anos, o certo seria 5 anos. Quando você coloca o seu filho na escola com 4, 5 anos, você está colocando a criança no momento que ela mais ama a família dela. E essa criança vai viver luto. Ela vai agarrar no pai, ela vai chorar. A Sara deu sabe, travou as pernas dela no meu tronco, assim, na minha mão, e chorava, e não tinha ninguém que tirava a Sara. Você pega a criança, e ela vai ficar lá, e você despede dela, ela chora, e aí você sai, e ela vai ficar chorando. Quando você faz isso com a criança nessa idade, você está ensinando a ser um adulto que aprende a lidar com perdas na vida. Ela vai ter a primeira experiência de luto na vida dela. Quando você pega uma criança, coloca com 4 meses numa creche, com 1 ano numa creche, com 2 anos numa creche, com 3 anos numa creche, quando ela chega aos 4 anos, ela não se apaixona pela família. Ela não vive o amor, você bloqueia, você pula essa fase e a criança não vive o luto, logo se torna um adulto que não sabe viver luto. Desapega muito rápido das pessoas, troca de namorado, de amigo, de familiar com muita facilidade. Por quê? Porque não sofreu a dor do luto. Querida, essa questão do luto é tão importante que a última casa que nós vivemos, nós fizemos um ritual de despedida da casa. A família abraçou a casa, nós amamos essa casa. A casa era maravilhosa, né? E nós abraçamos, a gente foi de quarto em quarto e nós despedimos daquela casa. As meninas, eu deixei elas chorarem pela casa, sabe? Chorar pela perda. A gente tem acostumado os nossos filhos a enterrar os cachorros, os passarinhos que morrem, né? Então isso faz parte. Mas é bem isso mesmo que você falou. Vamos continuar aqui. Queridos, 2 principais sentimentos
que mais demonstra os dois principais sentimentos, que mais demonstra que nós estamos vivos e normais, são esses dois sentimentos aqui. Quem não tem raiva, quem não tem medo, está muito doente, está muito adoecido. Toda raiva significa que alguém está com medo. O problema é que nós só percebemos a raiva. Na maioria dos nossos conflitos, na maioria das nossas dificuldades, o que a gente só percebe na hora com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o marido, com a esposa? A gente só vê o quê? A raiva. Só que a gente não entende que a raiva é filha do medo. Se você olha para uma pessoa que está com raiva, e você olha para ela e fala assim, meu Deus, que medo que essa pessoa está sentindo. Você começa a ter um outro olhar sobre si mesmo. Você começa a se colocar no lugar das pessoas. Porque a raiva nunca nasce no nosso cérebro sem motivo, meu irmão. Põe isso na sua cabeça. Ninguém tem raiva sem motivo. Se você está com raiva o tempo todo, se você desenvolveu uma ira, primeiro porque esse processo da mãe, né? Esse processo da mãe que acolhe, da mãe que traz para perto, eu volto a dizer, entra no meu canal do YouTube, porque não tem como, eu teria que dar outra aula, mas faz parte dessa aula de hoje, tá? Você assistir essa outra aula minha, sobre como nós podemos perdoar os nossos pais. Eu estava uma vez dando uma palestra falando sobre raiva, e todas as pessoas que eu atendi até hoje, detalhe, eu sou o meu principal material de estudo, tá? Primeira vez que eu abracei meu pai foi entre a grade de um presídio. Ele assassinou meu irmão. Quando eu conheci minha mãe, ela tinha 21 anos de idade. Eu tinha 21 anos de idade, melhor dizendo. Eu tinha 21 anos de idade porque eu bati na porta da casa dela para conhecê-la. Fui até ela para conhecê-la. Então eu sei do que eu estou falando. Então eu fui a principal pessoa. Eu tenho sérios problemas com ira. Sérios problemas. Se não é o Espírito Santo, tem uma coisa que eu nunca digo quando acontece uma situação que eu fico nervoso, irado, eu falo, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente tem a mania de falar isso, gente, desculpa, eu saí fora de mim, né? Saí fora de mim. Saí fora da casinha, saí fora de mim. Não, muda o discurso a partir de hoje. Eu falo, gente, quero pedir desculpa para vocês, porque vocês me viram. Eu estava em mim, era eu mesmo. Quando a gente está em nós, é porque a gente está tomado pelo Espírito Santo, cheio do domínio próprio. Então, quando você está vendo eu calmo, é porque eu estou fora de mim. Quando você está vendo eu irado, é porque eu estou em mim. E eu descobri, a partir de mim, que todas as pessoas que têm problema de ira foram pessoas feridas profundamente com a mãe. Por quê, amado? Porque a mãe é o fator aconchego, é aquela pessoa que nos faz descansar. A Bíblia fala isso, como criança desmamada, assim eu sou nos seus braços, Senhor. A criança desmamada, que terminou de mamar, é a criança calma, porque esse é o principal papel de uma mãe. Comecei a falar isso uma vez numa cidade, uma mulher chegou para mim que trabalha com crianças adolescentes que estão vivendo processo de divórcio dos pais, todos com muito problema de ira, e ela começou a falar sobre essa questão da ira, né, para mim, o quanto isso é forte. Numa outra igreja, um veterinário chegou para mim e falou, Eurípides, pastor, você sabia? Sabe aqueles animais que ficam mordendo na pata? Eu falei, sim. Sabia que são animais que não foram amamentados por suas mães? Pessoas que não foram amamentadas por suas mães, amadas, eles desenvolvem uma raiva por si mesmo incontrolável. Gente que tem raiva de si, se corta, tendências suicidas. Quando você vai na raiz disso, é gente que não teve a calma que só uma mãe pode fazer. Eu não lembro de nada da minha infância. Eu amo muito minha mãe. No meu entender, eu não tive problema nenhum. Eu pergunto para ela essas coisas. É complexo. Eu precisa ter mais entrevista, né? Se você tem memórias afetivas, se você teve uma mãe saudável, mas não tem memória da sua infância, você tem problema de ira? E tentei suicídio na adolescência e agora em março. Tem que entender isso aí. Precisa
Precisa pesquisar, precisa ler mais você, seu corpo, seus sentimentos. Mas eu estou buscando isso, eu não consigo entender. Só o fato de você estar buscando, você vai entender. Quem busca, acha. Eu, com 82 anos, eu comecei a fazer uma pesquisa da minha infância. Você vai escutar a minha ministração no YouTube. E você vai entender. Escuta a ministração, porque o tempo não nos permite. Escuta a minha ministração. Deixa eu te falar uma coisa. Fez uma pesquisa com ratos. 3 grupos de ratos. Olha só que curioso. 3 grupos de ratos. Um grupo. A mãe presente, amamentando eles. Segundo grupo. A mãe totalmente tirou a mãe deles. O segundo grupo tirou a mãe. E o terceiro grupo colocou a rata só olhando. Primeiro grupo, extremamente calmos, viveram bem ali, sem nenhuma agressão, nenhuma. O terceiro grupo, praticamente todos se mataram. Se mordiam, brigavam e começaram a se matar. O segundo grupo. O terceiro grupo, que apenas a rata olhou no olho deles, tinha um ataque de raiva, mas acalmavam na hora. Apenas o olhar de uma mãe pode acalmar a vida de um filho. Então, esse medo, toda essa raiva significa que tem um medo. E o problema é que, infelizmente, como eu já disse, nós percebemos só a raiva. Porque tanto a raiva, como eu disse, quanto o medo são neurológicos, né? Não sei se você sabe, nós vivemos hoje um tempo de muito divórcio. E essa pandemia, querida, essa pandemia que nós vivemos hoje, né, está trazendo muito medo nas pessoas, muito medo. E automaticamente, não sei se você percebe, o que produz o quê? Muita violência, muito casamento sendo desfeito, né? Agressões no carro, em trânsito, supermercados, né? Uma irritabilidade. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, correndo o risco de ser mal interpretado. Uma das coisas que mais evidenciou que a igreja evangélica no Brasil é extremamente adoecida foi uma igreja que defendeu a eleição de um presidente tendo como referência o armamento. Ela não defendeu família. Ela colocou a pauta de família. Mas o que eu vi de crente, a maioria dos crentes defendendo o quê? Arma. Uma sociedade que levanta a arma é uma sociedade emocionalmente adoecida. Quanto mais doente nós somos, mais queremos armamento. Quanto mais adoecido nós somos, mais nós queremos atacar. Quanto mais curado nós somos, mais afetuosos nos tornamos. Mais temos uma palavra de pacificação do que bandido bom é bandido morto. O que eu li, se você perguntar assim, Eurípides, você conseguiu olhar para a igreja, só a partir desse comportamento foi suficiente para você entender que a igreja é extremamente adoecida? Sim. Sim. Para mim, amado, podia falar tudo, nós precisamos acabar com esse lixo de PT que a gente teve aí, nós não queremos mais essas leis, essa corrupção, está tudo certo, é isso aí mesmo, Deus levantou esse homem para isso. Mas não vem falar em armamento, não. Não vem falar em bandido bom e bandido morto, não, gente. Aí tá mostrando a nossa doença. Está muito doente o povo. Pelo amor de Deus, gente. Amado, porque a agressividade, eu querer ferir o outro, eu querer machucar você para defender a minha liberdade, para defender o meu direito, eu preciso fazer uso. Um grande amigo meu veio conversar comigo. Pois é, Eurípides, a pessoa chegou para mim, falando que está ameaçada de morte pelo marido. Eu falei para ela comprar uma arma imediatamente. Eu falei, ai meu irmão, até um tempo atrás a gente ensinava o povo a orar. A gente ensinava o povo a buscar a lei para proteger ele, a gente fazia tudo. Agora a gente está usando esses argumentos. Onde a gente chegou, meu irmão? Você é um pastor aconselhando a sua ovelha a comprar uma arma para se defender do marido abusivo? Pelo amor de Deus, meu irmão. Amado, é muita doença. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso faz com que toda essa violência dentro de nós aflore. Por quê? Por que as pessoas estão querendo arma? Por que as pessoas estão iradas? Por que as pessoas estão querendo fazer isso? Por quê?
Medo. Elas estão buscando o recurso errado para acalmar a sua raiva. Elas estão buscando a maneira errada. A maneira errada de acalmar a nossa raiva não é agressão. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A verdadeira forma, a gente vai falar de como acalmamos a nossa raiva, é a afetividade, a gente vai chegar lá. Deixa eu explicar mais uma vez aqui, pra gente, mais uma vez não, deixa eu entrar em mais detalhes a respeito. Lembra lá do desejo da criança? O desejo do peito, que vai produzir o quê? Prazer. Mas vamos imaginar que aquela criança está ali, os pais são separados e a criança sonha o pai vir final de semana passar com ela, seja menino ou menina. Aí o pai liga: filho, o papai está indo passar o final de semana com você aí, o papai está te buscando, tá? E aí eu estou indo pegar você. O que vai gerar nela? Desejo. Automaticamente ela vai imaginar o pai dela brincando com ela naquele final de semana, indo para o shopping, indo para o parque, brincando. Isso vai produzir o que nela? Aí o pai liga: poxa filha, não vai dar para eu estar com você, aconteceu um problema. O que vai gerar? Frustração. Frustração. A primeira coisa que essa criança vai ter é um ataque de raiva. Ela vai quebrar, ela vai chutar, ela vai explodir. E tudo que essa criança precisaria é de uma única coisa que acalma a nossa amígdala cerebral: afetividade. E a afetividade mais fácil da gente encontrar nas nossas relações é sentar e ouvir. Ouvir. Escuta aqui. Quanto mais você fala, mais a raiva vai embora. Mais a raiva vai embora. Fala. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Ela vai falar. Por que muitas vezes você chega para uma pessoa, fala, aconteceu comigo, a pessoa fala, você não fala nada. Quando termina, fala: ô pastor, muito obrigado. Me fez tão bem. Eu não fiz nada. Ela falou. A Bíblia fala em Tiago: confessai, falai as vossas dores, os vossos pecados, para ser o quê? Curado. Não há possibilidade de alguém chegar num lugar como esse, só ouvir palestra e não se abrir com ninguém. Ninguém é curado no silêncio. A única forma de acalmar a nossa amígdala cerebral, das nossas frustrações, é quando você fala, quando você abre, você vai até uma pessoa, conversa. Amado, eu acho que a última coisa que um conselheiro tem que fazer, eu descobri, amado, que o recurso de falar é o que eu menos uso. Eu escuto, deixo a pessoa falar e fico ali olhando. E eu faço uma coisa, que o nosso cérebro é como se fosse um cara parado, com várias torneirinhas lá na nossa... Lembra da amígdala cerebral? Você viu que tem vários fiozinhos assim, lá no sistema límbico? Tem lá o sistema límbico, vamos voltar lá? Ó o sistema límbico aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo esses parecendo uns fiozinhos assim? É como se alguém tivesse parado, cada coisinha dessa fosse uma torneirinha. Gente, é claro que isso aqui não é uma torneirinha, é claro que isso aqui não é um condutor, é só um exemplo que eu estou dando para você. É como se tivesse várias torneirinhas e você precisa se sentir amado. Tem a torneirinha do sentir amado, aí o cérebro vai lá e abre. Tem a torneirinha para sentir calmo, vai lá e abre. Como é que isso acontece? Quando você fala e quando você acolhe. Quando você acolhe, o cérebro acalma, a amígdala acalma. Sabe, a pessoa está frustrada, ele não me ama. Por que ele não me ama? Porque ele não faz os meus? Porque ele não me dá? Eu me sinto? Meu filho não? Meu filho não atende os meus? Não me dá? Aí eu me sinto frustrado. E aí, alguém senta comigo, um pastor, um padre, um amigo, uma amiga, e eu escuto. E eu escuto essa pessoa, e a pessoa fala. Ela se sente bem,
Se é padre, passa uma reza lá, ela vai lá e cumpre para ela sentir bem com a culpa. Ela vai lá e faz aquele negócio lá e a culpa vai embora. Se é evangélico, ela vai lá e dá o dízimo, pede um pouco da culpa também, cantam as músicas, que no final é a mesma coisa, tá? E aí a pessoa se sente bem, porque o pastor ouviu ela, o conselheiro viu. Isso é o certo, tá bom? O que esse pastor faz? Devolve ela para a família, devolve ela para o marido, devolve ela para os filhos. Agora vamos adoecer essa pessoa? Ela sente, a menina tem desejo de ter o pai não vem final de semana, ela sente frustrada. A dor bate, a frustração bate, a rejeição bate, ela fica mal. E aí ela vai lá no bar do pai, como é que chama? Bar que tem em algumas casas, como é que chama aquilo lá? Que tem adega lá da família, vai lá e bebe um vinho. Quando ela bebe o álcool, ela descobre que a amígdala cerebral dela acalma. Ela usa o crack, ela descobre que a amígdala dela é anestesiada. Ela usa cannabis, a amígdala dela é acalma. Só que os entorpecentes fazem isso descontroladamente, adoecendo a amígdala cerebral da pessoa, o espaço da angústia fica entre uma angústia e outra, aumenta, a pessoa fica com mais angústia, ela faz isso com a comida, ela come muito para tentar anestesiar a amígdala dela com prazer, o prazer falso, né? O prazer que não é do aconchego. Por quê? Porque o diálogo, o aconchego libera no seu cérebro exatamente o que você precisa para ser liberado. Oi? Aí tudo isso são os anestesiamentos que a gente tem na nossa amígdala de forma errada. Sendo que o certo seria a afetividade. Papai e mamãe, o pastor, o amigo. Sim, porque eu assim, para colocar filho meu numa escola, é muita pesquisa. Eu preciso saber quem é aquela pessoa, aquele professor, os valores dele, as convicções dele, e eu interagindo com ele. De saber que ela estava, eu e Osana ia todo dia, e a gente não entregava ele na porta da escola. A gente entregava a Sara na mão do professor. Isso acontece muito com babá. A babá põe a criança para dormir, o pai chega, já está dormindo, a babá não faz essa transição com o pai, ela não entrega a criança para o pai. Então sempre é um mundo onde a criança acorda, ela está no mundo da babá. Ela dorme, o pai não está lá. Então esse processo ali eu fiz consciente de que eu estava entregando. Tanto é que hoje eu sinto assim uma preocupação, eu vou falar isso aqui rápido porque eu preciso ir com o conteúdo. Você falou uma coisa incrível. Para mim, o nível de adoecimento emocional que essas crianças estão vivendo, por ter mais de um ano de ensino sem afetividade, sem amigos, sem sala de aula, sem coleguinha ali junto, só virtual, é muito preocupante. O estrago na educação vai ser assustador. Querida, deixa eu... Isso que ela falou, e como é que é o seu nome? Marliette. Isso é muito bom ouvir isso, porque a Bíblia fala que a verdade ela é testificada por uma testemunha, né? Ouvir isso de alguém que está... Amado, eu vou falar uma coisa para você. Uma vez eu ouvi de uma professora, isso não é conteúdo, é de uma outra aula, mas é importante eu falar isso. Isso virou tema daquele livro, lá onde foi que eu errei. Eu trato só sobre isso, onde foi que eu errei. E uma coisa que uma professora uma vez falou para mim, ela falou assim, pastor, a sensação que eu tenho é que os pais desovam os filhos deles nas creches. Gente, eu sou de Jocum. Meu filho viveu longe de mim, desde os 2 anos até 11 anos de idade. Até 11 anos. Querido, eu de Jocum, missionário, sem recurso financeiro para bancar férias, eu atravessava o Brasil e pegava 2 vezes por ano, e quando tinha aquela semana do saco cheio, eu ia lá, buscava o João Pedro, trazia para minha casa, ficava as férias todas comigo, atravessava. Nunca coloquei João Pedro em King's Kids durante as férias dele. King's Kids é maravilhoso, mas o João Pedro não dá de King's Kids, o João Pedro dá de quem? Do pai.
Quando João Pedro fez 12 anos, ele falou, eu quero morar com meu pai. Mas por que ele morava lá? Quando eu a minha história, lidando com as carências, vai saber da minha história. Falo, gente, eu preciso correr com o meu conteúdo, senão eu não vou concluir o que eu quero. Primeiro que não pode. Primeiro você foi adestrado a pensar que não pode. Você foi ensinada, eu não gosto nem da palavra ensinada, você foi adestrada a acreditar que não pode. As mulheres hoje, elas não são preparadas para serem mães, elas são preparadas para serem estudantes e profissionais. Elas não conseguem planejar 4 anos da vida dela, mudar as prioridades, mudar o que a TV a cabo que pagava, o dinheiro que entrava, e falar assim, eu vou me dedicar 4 anos à maternidade. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, mas eu recomendo onde foi que eu errei, tá? Eu trabalho tudo isso aí, eu trabalho 8 capítulos no onde foi que eu errei só sobre isso, tá? Vamos falar então um pouco sobre afetividade, que eu acho que vai responder muita coisa. O que é afetividade, gente? Afetividade é a maneira como nós afetamos a vida um do outro. Alguém disse que a afetividade é a fita isolante nas feridas dos nossos neurônios. É a fita isolante até nos nossos neurônios. É a maneira como nossos neurônios são grudados um no outro, né? Esta afetação, nós damos o nome, a maneira como nós somos afetados. Querido, essa afetação, essa afetividade, a gente deu o nome disso de amor, nós demos o nome disso de amizade, nós demos o nome disso de apego. Nós podemos, assim, aprender sobre afetividade nas nossas igrejas, nós podemos aprender sobre afetividade nas nossas escolas, nós podemos aprender sobre afetividade nos grupos de amizade, mas aprender sobre afetividade é bem diferente de nascer num ambiente afetivo, completamente diferente. E todo amor, toda amizade, todo apego que nós temos afeta diretamente a nossa amígdala cerebral. E aquilo que eu falei para vocês, esse apego quando você tem, o medo que você tem de perder, é importante você entender isso, esse medo de perder a pessoa, porque a gente sempre lê o medo de perder como sendo algo ruim. Não, eu estou falando como sendo algo bom e normal. Sabe? É como se fosse o seguinte, a filha chega para a mãe e fala assim, mãe, o meu primo chegou da Europa e ele quer sair comigo, a gente vai ficar 3 dias, o primo de 13º grau. Né? E aí a gente vai passear e a gente vai ficar 3 dias numa fazenda aí com mais uns 5 amigos deles, tá? Sim, meu bem, sim, filhinha, mamãe te ama, tá? Essa mãe ama, essa mãe está doente. A mãe que ama fala, tá escrito idiota na minha testa? Você tá louca? Você tá maluca de fazer um negócio desse. Ou então o namorado que tem uma menina, né, e ama essa menina, fala, meu bem, eu tô indo viajar 3 dias com o meu primo também, de 18º grau, a gente vai sair nós 2 juntos. Aí o namorado corninho fala, tá bom, eu te amo. Não. Quem ama vai ficar nervoso, quem ama vai falar jamais, quem ama vai expor, porque essa pessoa sabe que ela precisa expressar isso para dizer que ama, quanto mais a gente expressa isso. E uma das maiores angústias que a gente tem na nossa vida realmente é o medo de perder. A pandemia fez isso com a gente, né? A gente fica angustiado, né? Perder a vida, perder as pessoas que a gente ama. Esse medo vai nos acompanhar em todas as relações da nossa vida, porque gente normal, como eu disse, tem medo de perder e ama. Medo, raiva e amor são companheiros inseparáveis, né? Mas para lidarmos com esses sentimentos produzidos pela nossa amígdala cerebral, nós temos que ser pessoas saudáveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu comecei a viajar no Brasil e eu descobri que as famílias mais doentes são famílias caladas. As famílias mais saudáveis são famílias barulhentas. Eu não estou falando ira, ódio.
Eu estou falando gente que se mete na vida de todo mundo, sabe? Mas o irmão que faz uma coisa errada e grita lá, o quarto bagunçado. Eu não aguento mais esse cocô boiando nesse vaso. Eu não aguento mais esse quarto bagunçado. E eu sei como é que você não vai sair com esses amigos seus assim desse jeito. Não, que história é essa, menino? Você está pensando que você vai sair desse jeito com seus amigos? Né? Quem tem medo de perder... Deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem medo de perder, não consegue amar. Você nunca pensou em ouvir isso no meio dentro de um pastor, ainda mais na igreja. Quem não tem medo de perder, não ama. Quem não tem medo de perder, não ama. A indiferença é o maior sinal que não há amor. Porque aquilo que eu disse, o contrário de amor é indiferente. Aonde tem medo, aonde tem raiva, tem medo. E onde tem medo, tem amor. Quando tem isso, quando não tem isso, tem indiferença. E se tem indiferença, o amor já foi embora ou nunca existiu. Agora nós vamos entrar numa coisa fantástica. E eu vi falar 5 horas, né? Vamos ver se a gente consegue até 5 horas. Nós vamos falar a respeito disso aqui, ó. O selfie. O que é um selfie? É uma foto? O que é o selfie? Presta atenção. Você vai ver que agora vai fazer sentido as coisas. Há 20 anos atrás, a OMS fez um evento com vários profissionais de saúde mental aqui no Brasil. E descobriram, isso em 2000, isso há 20 anos atrás, gente, e com vários psicólogos, psicanalistas, pediatras, neurocientistas, donos de clínicas de saúde mental, lugares que trabalham a saúde mental. E eles chegaram à conclusão que apenas 30% da população do planeta Terra é emocionalmente saudável. 70% do planeta está doente emocionalmente. 70% da humanidade não é lúcida. Mas em 2017... eles fizeram um outro encontro, depois de 20 anos, e eles chegaram à conclusão que apenas 10% da população do mundo é lúcida. 90% do planeta Terra está todo mundo emocionalmente adoecido. Você perguntar então, Eurípides, o que seria uma pessoa emocionalmente saudável? Nós vamos falar do conceito do self, tá, gente? Nós vamos falar do conceito do self. O que seria uma pessoa emocionalmente saudável? Escute. É uma ordem interna e psíquica de alguém que foi corretamente amado, cuidado por sua mãe, por uma mãe, um pai, criando nele uma coisa chamada self. O que é o self? Self é a principal e única maneira do homem, do ser humano, se enxergar de forma correta. É aquilo que nós chamamos de autoestima. O self é como você se ama. O self é a maneira como você se vê, se cuida e se valoriza. Sua autoestima. Eu gosto de mim, eu gosto do meu corpo, eu gosto da minha sexualidade, eu estou bem com o fato de eu ser mulher, de eu ser homem. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu sei de quem que eu me pertenço. Na minha família, todo mundo é gordinho, meu pai é gordinho, minha mãe é gordinha, minha avó é gordinha, e quando eu também sou gordinho, e quando lá na escola o povo fala que eu não sou gordinho, eu não estou nem aí porque eu gosto de mim. Isso é selfie. Selfie é saber que lá na sua casa todo mundo é baixinho, ninguém tem esse corpo escultural, mas você se ama, eu me amo, eu sou feliz porque minha mãe me ama, meu pai me ama, e o Deus vai me colocar uma pessoa para me amar, e eu vou emagrecer, se o médico entendeu que isso está afetando a minha saúde, eu faço isso porque eu me amo, e porque eu me amo, eu emagreço. Ou não, eu apenas tenho o peso que eu preciso. Mas eu não estou querendo ser um padrão de beleza. Eu me amo ter esse nariz desse jeito. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, as pessoas evangélicas passaram a acreditar na reencarnação. É? Amado, o que tem de gente hoje defendendo a reencarnação no meio evangélico? Você sabia disso, Du? Sabia disso? Sabia disso? Reencarnação, porque a pessoa, se olha para a pessoa, ela reencarnou no outro corpo.
Não é mais a mesma pessoa lá. É outra cara, é outro seio, é outra orelha, é outro nariz, é outro bumbum. Não é, eu não estou falando que você tem que, sabe, uma orelha à vista demais, um nariz, sabe, você não está sentindo bem, porque até isso também fala um pouco, sabe? Mas assim, você quer dar uma melhorada na relação, seus filhos tudo tá grande, tá só você e seu marido, você quer dar uma melhorada na relação, vai lá e enche algum lugar lá, tudo bem, mas amado, tem gente que quer reencarnar. Você olha assim, é outra pessoa, fala, o que virou isso aí, gente? Sabe? Então, quando você vai olhar para essa pessoa, é uma pessoa que tem o seu self muito adoecido. Porque o self é se alegrar com aquilo que você é, com a vida que você tem, com o propósito que você tem nesse mundo. Quando você tem um self saudável, você não tem que ficar buscando aprovação, aceitação de ninguém, você se sente bem com você. Quando nós recebemos isso na nossa vida, a gente se torna um adulto saudável. Agora, como é que a gente recebe esse self? Tendo uma boa mãe. A gente só tem self quando tem mãe, tá, gente? A gente só tem self quando a gente tem mãe e pai. O pai tem a hora certa que ele entra, mas é mãe. Quando menos nós somos cuidados pela nossa mãe, mais os efeitos disso vêm da nossa vida. E uma coisa que eu quero que você saia daqui. Se você esquecer tudo que eu falei, você vai lembrar disso. Presta atenção. Você já viu aquela pessoa assim, resolvida, assim, que chega até a irritar? Eu conheço gente assim que é resolvida, mas que até cansa, assim, sabe? Olha, eu quero citar, eu olhei a Silene aqui e eu lembrei dos filhos da Silene. Silene exala a maternidade. Ela satura a maternidade dela, você sabe? E a Silene é mãe mesmo. E o filho da Silene perdeu recentemente uma das pessoas que eu não exagero em dizer, um dos seres humanos mais belos que já viveu nesse mundo, na minha história de vida. Na minha história de vida, a nora da Silene, que é minha amiga desde a infância, casada com o filho da Silene, a Jaqueline é uma das pessoas mais belas que eu conheci nesse planeta. Sim ou não, Silene? O selfie do Edu é fantástico. Você, por enquanto, está longe da sua amiga e longe de uma filha. O selfie que o Edu tem e o Helder tem, o Helder tem um selfie tão resolvido que até irrita, tem hora assim. Não é? O Eduardo, eu falo para o Eduardo, eu fico impressionado com o seu luto. Porque o Eduardo conseguiu pegar o luto dele e impulsionar a vida dele de um jeito. Eu assim, amado, eu demorei para ter um selfie, sabe? Eu demorei para me enxergar bem. Amado, meu selfie era tão adoecido que eu literalmente eu aluguei uma vez uma propriedade, uma casa, no centro de prostituição só para ter garota de programa 24 horas para mim. Meu nível de adoecimento era terrível, terrível. Eu sei como eu cheguei aqui nessa base há 17 anos atrás, destruído. Eu colecionava noivas, eu tive 6 noivas na minha vida. Todas as vezes que quando eu botava o dedo alguém botava o anel no meu dedo, eu sumia no mundo. Então eu tive um selfie muito ruim, amado. Então, por quê? Porque eu não tive mãe, né? A gente só tem selfie bom quando a gente tem mãe. Quanto menos cuidado a gente tem na vida, mais a gente adoece. Pais desequilibrados, mães emocionalmente desequilibradas, sem autoestima, geram crianças desequilibradas e autoestima. Ela passa a adotar aquilo que nós chamamos do falso self. O que é isso? Olha só que interessante. Ela vai se adaptando àquilo que as pessoas vão dando para ela de qualquer jeito. Minha mãe não cuidou de mim, então eu não me importo se alguém cuida de mim. Meu pai não me valorizou, eu não me importo. É uma pessoa que é abusada pelo professor e não se importa.
É uma pessoa que é abusada por líderes e se sente culpada? É a pessoa que é traída pelo marido e ela que acha que é culpado do marido ser daquele jeito? Falso self. Quanto mais uma mãe cuida de uma criança, mais ela terá um self saudável. Qual seria a tríade do self? Amor próprio, compaixão e empatia. Quem tem self receberá na vida essa tríade. O que seria um amor próprio? Eu cuido de mim. É aquela criança, amado, que eu tenho uma criança lá com o self dela que só Jesus na causa. Ela só come o que ela quer, ela só veste a roupa que ela gosta, ela escolhe os brinquedos dela, isso é self muito resolvido, gente. A Júlia com 3 anos, que self que essa menina tem? Porque, amado, ela não precisa de ninguém para ficar escolhendo o que ela quer. Gente sem self, amado, não toma decisão. Gente sem self fica esperando todo mundo decidir por ela. É pessoa sem iniciativa, sabe? Ela não consegue nem se vestir direito, a não ser que alguém diga para ela como é que ela se veste. Não, estou falando da Júlia. A Júlia, ela fala, não quero vestir isso aí. Não, mas não gosto, pai. Eu quero essa roupa aqui, essa roupa com essa cor, desse jeito que eu gosto. Gente, a gente com self saudável desenvolve compaixão. O que é compaixão? Eu cuido do outro. Aqui eu cuido de quem? Aqui eu cuido de quem? Do outro. Gente que passa a vida, que entende que aquilo que ela tem de bom ela precisa dar para alguém. Gente sem self, amado, passa a vida toda sem se importar com ninguém. Quanto mais você foi cuidado por uma mãe, mais você desenvolve afetividade. E empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Mas lá em Goiás tem um negócio, Goiás é muito seco, né? Muito quente e muito seco. E o goiano, assim, eu até brinco, né? Quando eu vou a algum lugar do Brasil, assim, eu vejo um foguinho, vai ter um goiano aqui. Eu sou goiano, né? O Goiânia, quem é goiano aqui? Tem um goiano? Mineiro é. Mas o goiano, eu vou falar dos goianos que eu sou goiano. O goiano tem mania de botar fogo em palha. Ele não pode ver uma folhinha que ele junta aqui e bota fogo. Ele vai lá, porque goiano tem muito lote, muito terreno, aí ele vai lá, junta aquelas folhas e eles botam fogo. Em um lugar seco, um lugar muito seco, se você faz fogo, aquilo vira um inferno. Aquilo dá problema respiratório, aquilo destrói a roupa, porque cinza é ácida, cai na roupa, a roupa estraga. E eu sou o seguinte, amado, aí vem a raiva, né? Aí tem que controlar a raiva, né? Eu fico com medo da minha família ficar doente, fico com medo de eu ficar doente, fico com medo, aí me dá raiva, né? Aí eu chego lá controlando a minha raiva, tô fora de mim, né? Aí eu chego lá fora de mim, tudo bem? Fora de mim. Tudo bem? Qual o seu nome? Ah, fulano, então. Ô, querido, tô fora de mim. Ô, querido, eu tava por dentro, se eu tivesse Tourette, eu não sei o que eu ia ser na hora lá, entendeu? Ia ser pior. Ô, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que a prefeitura diz que você pode receber uma multa de R$ 1.700 por você estar fazendo fogo aqui na sua casa? Deixa eu te falar uma coisa. Eu comprei ali agora 10 sacos de lixo que você pode juntar tudo aqui e colocar na sua porta. Está aqui o saco, faz isso por favor. Eu estou te dando o saco de lixo. Sabe o que é isso, amado? É alguém que bota fogo numa folha sem se preocupar com quem? Com os vizinhos. Eu nunca esqueci uma vez que a minha sogra, ela morava lá, estava lá numa casa no Rio de Janeiro, era a casa dela, ela tinha mudado uma vizinha que tinha 16 cachorros e uns 40 gatos. E era um cheiro, uma barulheira. E a Cláudia falou assim: nossa, Eurico, você está vendo causando, você está vindo para cá causando, você está vindo para cá com as meninas, e eu estou muito preocupado. Eu falei: por quê, Cláudia? Porque tem uma vizinha aqui que ela tem muito cachorro, é um fedor, e ela fica irada se a gente falar. Eu estou preocupado com você, eu estou pensando se nós não podemos deixar você lá na casa da fulana, porque lá não vai ter esse barulho. Quem deveria ter essa preocupação? Só que ela é doente. Gente saudável é uma pessoa que tudo que ele faz, ele tem empatia pelo outro. Ele se coloca no lugar do outro.
Ele sabe que aquilo que ele faz afeta o outro. Só que a gente só consegue amar a si mesmo, só que a gente consegue amar o outro e se colocar no outro quando a gente tem selfie. Esta é a alma do sujeito lúcido, a pessoa que se ama, se compadece e se coloca no lugar do outro. Eu queria repetir para você. Eurípides, o que é uma pessoa saudável? É uma pessoa que se ama, se compadece das pessoas e se coloca no lugar de alguém. Amado, vida de comunidade é isso. A sua reunião de oração aos berros nunca pode ser maior, o seu dom do Espírito Santo que te faz gritar, nunca pode ser maior da preocupação que você tem com alguém que já está dormindo. Amado, não tem coisa que eu tenho mais pavor. Aí o velho homem quer vir, né? Sabe? Quando eu vejo alguém jogar o sofá dele no meio da rua. Sabe por quê, amado? Eu não sou responsável pelo seu lixo. O seu lixo foi você que gerou. Gente saudável resolve. Amado, eu cabo com as igrejas, porque quando eu vejo isso assim, eu fico esperando as horas de falar isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu falo isso com muito carinho. O maior testemunho que vocês podem dar aqui nessa igreja não é pregar Jesus Cristo aqui para esse povo, não. É essa bagunça que é à frente de vocês aqui. Só tem lixo na porta dessa igreja aqui, gente. Mas tem igreja que parece um lixão a porta da igreja. É uma igreja que não limpa o bairro. A igreja que só vive de culto. Ela não preocupa com nada que está em volta dela. É uma igreja que não preocupa com o outro, que não se coloca no lugar de ninguém. Percebe? Amado, sabia que esse foi o grande problema da igreja na história do mundo. Todas as vezes que a igreja chegava numa comunidade indígena, chegava num povo, eu estou falando da igreja católica lá, quando começou, né? Ela chegava, explorava todo mundo, arrancava os recursos de ouro, de dinheiro de todo mundo para construir o quê? O templo. A igreja estava lá rica e o povo o quê? Miserável. Amado, isso é uma igreja sem selfie. É uma igreja que não tem compaixão das pessoas, é uma igreja que não se coloca no lugar de ninguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que eu acredito que vai ser muito importante, né? A gente vai caminhar agora para os finais, eu preciso milagrosamente terminar às 5 horas, se eu passar uns 15 minutinhos, a Dulce me perdoa. Olha aqui para mim. Nos primeiros 2 anos de vida, nós, né, dos seres humanos, tudo que nós precisamos é uma coisa. Eu lembro a primeira vez que a Dulce ouviu essa palavra, ela chegou, vem cá, essa palavra está certa. Ela vai lembrar. É uma coisa chamada sentimento de pertinência. Lembra? O que é o sentimento de pertinência? É um sentimento de pertencer a algum lugar. Se eu pertenço àquele lugar, a minha mãe, a minha família, o meu pai, eu me torno, eu já estou com o pé na saúde emocional. Você destrói a vida de um ser humano, de uma criança, quando essa criança é jogada de um lado para o outro. Perguntaram uma vez um pediatra, psicólogo, pediatra, psicanalista pediatra, chamado Winnicott e Melanie Klein. O que é uma criança saudável? Winnicott e Melanie Klein respondeu a seguinte coisa: uma criança saudável é uma criança cuidada pelo mesmo adulto nos 2 primeiros anos de vida. Mesmo adulto, mesmo pai, mesma mãe, principalmente a mãe. A mãe não deveria mudar, a mãe não deveria... Falei com a Osana ontem, ela está no Rio de Janeiro, já vai para 3 semanas. Eu falei, amor, por conta de uma situação lá da família, minhas filhas vão ter que ficar mais 2 semanas lá no Rio, ao todo 1 mês. Eu falei, meu bem, então é o seguinte, elas não podem continuar com o ritmo de férias. Porque quando a férias é o que, gente? Férias é quebrar regra. Por que criança ama férias? Porque quebra regra. Tem hora para dormir? Tem hora para acordar? Então as crianças estavam com sentimento de férias. Eu falei, amor,
A gente está indo para Goiânia, nós estamos lá para ter as reuniões para decidir a implantação da igreja aqui com o nosso presbitério. Você vai sentar com sua mãe, você vai sentar com a Sami e falar que a hora de dormir é tal hora, a hora de acordar é tal hora, a hora de fazer tarefa é tal hora, porque se elas continuar com esse ritmo de férias, quando chegar aqui em casa vai ser muito difícil. Criança, gente, lembra da Super Nani? Toda criança doente é uma criança que a vida é uma bagunça. Não tem hora para nada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês nunca ouviram isso na vida, eu tenho certeza. Os casais hoje estão se separando, não é por falta de amor, é por falta de ordem. Tem muita gente que se ama, mas uma vida tão desorganizada que termina em divórcio. Não tem horário para nada, não tem função de nada, não tem obrigação de nada, não tem tempo para nada. É cada um de qualquer jeito, fazendo o que quer. Melanie Klein, Winnicott diz que uma criança, não é o cote nosso não, tá? Winnicott e Melanie Klein diz que uma criança saudável é uma criança cuidada pelo mesmo adulto nos 2 primeiros anos de vida, vivendo na mesma casa, no mesmo ambiente, na mesma rotina, isso chama dinâmica do sameness, a mesma rotina todo dia. Quando essa criança vive, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, a mesma rotina, a mesma coisa, do mesmo jeito, ela vai criar como se fosse uma tatuagem no cérebro dela, que ela vai levar isso pelo resto da vida. Qual tatuagem? A tatuagem do apego. Ela vai ter uma rotina que vai produzir apego. Ela vai se apegar àquela mãe, ela vai se apegar àquele pai. Quando eu chego numa casa que eu fico hospedado, e uma criança que me viu pela primeira vez pula no meu colo, eu estou com uma criança doente. Quando eu chego numa casa e a criança esconde atrás do pai e da mãe, eu tenho uma criança saudável. Alguém entrou no meu mundo. Quem é esse estranho? Ela não precisa desse colo desse estranho. Ela não tem necessidade de um estranho. Ela entende que aquele mundo é o mundo dela. Você está estragando a minha vida. Isso aqui é o meu mundo. Essa criança vai ter esse ambiente que é dela. Porque ela vai levar isso por toda a vida. De modo que ela vai encontrar alguém. Como ela desenvolveu apego e rotina, ela vai casar com alguém e vai viver aquilo que mais marca um casamento, que é a rotina. Casamento é muita rotina e alguns momentos bons. Quem casa sabe disso. Casamento é muita rotina e de vez em quando uma churrascaria. Casamento é muita rotina e talvez um gramado lá no sul do Brasil. Casamento é muita rotina e a vida é uma rotina. Criança que vive rotina se torna adulto saudável. Criança que um dia está na tia, um dia está na creche, um dia está no berçário, um dia está em tal lugar, desenvolve uma coisa chamada dessensibilização afetiva. Ela não aprenderá a fazer vínculos duradouros. Ela vai encontrar uma pessoa, ela vai ter apego a essa pessoa, vai trocar de marido, vai trocar de esposa, vai trocar de amigo. E esse ambiente que nós vivemos hoje, onde as crianças são terceirizadas, porque criança terceirizada não constrói self. Porque o self é construído na rotina de uma família. Todo dia acordando com a mãe. Pastor. É a cara que do meu marido. Tá. Todos os dias, vivendo o mesmo dia. Vamos aqui. Eu preciso chegar nos finais. Olha aqui para mim. A criança que tem selfie é a criança que passa no mínimo 2 anos fazendo a mesma coisa. A dinâmica da mesmice, a dinâmica do sameness. Como eu disse, criança terceirizada não tem selfie. Quando a criança é amada, aceita, cuidada, neurologicamente ela constrói o selfie dela. Isso é tão importante que alguns países, olha só, profundamente preocupados com essa questão da criminalidade, chegaram à conclusão que deixar uma criança com a mãe durante 2 anos na licença maternidade reduz drasticamente número de crime, assassinato, casos de psiquiatria, depressão, suicídio e principalmente o número de presidiários. Crianças que viveram com suas mães reduz a violência na sociedade. Lembra lá dos ratos? Incrível isso.
Quem não tem selfie, não tem compaixão, não tem empatia, não tem... Deixa eu falar uma coisa para você, é importante você entender isso. Quando eu me coloco no lugar do outro, isso é uma condição de autocrítica. Autocrítica. Olha só, ausência de autocrítica. Você olha para você, você não sabe olhar para você, você não sabe olhar para o outro, você não sabe olhar para a vida. Mãe, presta atenção, lembra quando eu falei quando a criança sabe, da minha filha Júlia? É aquela criança que fala, mãe, o que eu vou brincar? Mãe, que roupa que eu vou usar? A criança que não sabe fazer escolha. É uma pessoa que sempre está procurando alguém para fazer as escolhas dela. Sempre alguém decidindo por ela. Amado, eu conheço gente que se amiga... Presta atenção, eu conheço gente, do meu ciclo de amizade, que quando a amiga dela era da Jocum, ela era da Jocum. Quando a amiga dela entrou no lesbianismo, ela casou com a amiga. Se ela está do lado da pastora, ela é pastora. Se ela está do lado da doente, ela é doente. Se o cara está do lado do amigo bom, ele é um amigo legal. Se ele está do lado do amigo surtado, ele é amigo surtado. O que essa pessoa não tem, gente? Selfie. Não tem selfie, não tem escolha. Outra informação que você tem que gravar em você. Se você não se ama, você nunca fará escolhas. Você sempre vai achar que alguém tem que decidir por você. Antigamente a gente chamava isso de Maria vai com as outras. Eurípides, eu preciso chegar à conclusão, perdão gente, perdão por não dar oportunidade para você. Eurípides, eu fiquei com meu filho, eu não fiquei com meu filho, melhor dizendo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, agora ele vai se matar? Tem como mudar isso? Meu filho não teve selfie. Selfie não se constrói com discipulado de igreja, gente. Selfie não se constrói, foi em criança, tá? Outra informação para você ir embora, se você esquecer tudo que eu vou falar e você lembrar disso, eu ganhei minha palestra. Todo problema que você tem com a vida, na vida com uma pessoa, não é com a pessoa que você está tendo. Você está tendo, esse problema tem a ver com aquilo que você viveu na sua infância. Os nossos problemas não têm a ver com agora, os nossos problemas têm a ver com a infância. Eurípides, eu não gerei selfie no meu filho. O que eu faço? Deus nos deu uma segunda chance. Graças a Deus. Deus nos deu uma segunda chance. Qual é essa segunda chance? Essa segunda chance vai até os 6 anos de vida. Tá? Até os 6 anos de vida. É claro que o amor próprio, depois dos 2 anos, se essa criança não teve no inconsciente dela amor, cuidado, afeto, carinho, mama, ali, a amígdala cerebral dela está pronta no inconsciente. Se ela foi com 4 meses para o berçário, ela foi com 3 meses lá para a casa da fulana, a mãe não teve lá, ninguém tem selfie em berçário. Escute, isso é quase espiritual, gente. Amado, eu cheguei à conclusão hoje que eu não preciso nem mais acreditar em capeta, em maldição hereditária, para entender o estrago que a ausência de um pai e de uma mãe faz de uma criança. Não precisaria nem de demônio. Tem demônio, mas não precisava nem de demônio. Queridos, o maior segredo da vida de casado é você se resolver com seus pais. Enquanto eu não me resolver com os meus pais, você vai ver a ministração lá do canal do YouTube. É essa ministração que eu vou tratar sobre isso. Se eu não me resolvo com os meus pais, meu casamento já vai em rota de colisão com o divórcio. Se eu não respeito os meus sogros, que são os geradores da minha esposa, do meu marido, o meu casamento está em rota de colisão com o divórcio. A única coisa que salva um casamento é alguém se resolver com seus pais. Só que eu explico que resolver com os pais não é colocar a música de adoração e ficar chorando pedindo perdão. Se resolver com seus pais é uma prática que você precisa entender que tudo que você não faz, se você sai de casa sem se resolver com seus pais, inconscientemente você vai separar do seu marido, separar da sua esposa, voltar para a casa do pai, inconscientemente, para tentar se resolver. Inconsciente.
Você volta para a casa dos pais, sem saber que está voltando, porque lá no seu inconsciente está falando, você não está resolvido com ele, tá? Mas você volta lá para ser filho de novo. Porque você nunca vai ser marido se você não se resolver como filho. Você nunca vai ser esposa se você não se resolver como filha. Mas eu explico isso tudo lá, mas presta atenção. Essa criança que até os 2 anos não teve selfie, ela tem uma... É como se fosse eu não gosto de futebol, então às vezes eu me perco nesses termos. Quando termina um jogo, tem o quê? Prorrogação. Vai ter uma prorrogação de mais 4 anos. Com dificuldade. Essa criança não tem amor próprio, não tem empatia e não tem compaixão. Ela não tem. Você vai com muita dificuldade estimular a amígdala dela, decidindo parar a sua vida. Você vai ter que mudar a sua prioridade de vida. Você vai ter que abrir mão lá desse emprego que você ama, que faz sua vida ficar boa. Você vai ter que retomar seu filho de volta. Que é assim que a vida funciona, gente. Deixa eu explicar um princípio. Lembra quando eu falei dos casamentos que dão errado? Poxa, Luz, deixa eu continuar mais uma meia hora. Deixa eu te falar dos casamentos que dão errado. Querido, um dos maiores princípios, quando Deus vai falar de casamento, de Adão e Eva, o que desvirginiza o ouvido do Adão? Portanto, o que fala lá, ecoa na humanidade? Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai unir sua mulher. Sabe o que é deixar pai e mãe? Sabe o que é deixar pai e mãe? Deixar pai e mãe é dentro de você, isso está resolvido, eles não te devem nada. Eu trabalho sem carência. Meu pai não tem que me dar nada, meu pai não tem que pagar nada para mim. Você sabe por quê, amado? Porque existe um princípio na vida que segundo esse texto de Gênesis, Jesus vai repetir isso em 3 evangelhos. Esse princípio de deixar pai e mãe, eu entender o seguinte: isso serve para toda a nossa vida. Todo mundo que vem antes de mim é maior do que eu. Todo mundo que vem antes de mim tem o meu respeito, tem a minha honra. Eu vou usar uma expressão aqui que no meio dos evangélicos sou idolatria, mas não está no campo da idolatria. Quem vem antes de mim tem que ter a minha reverência. Eu reverencio quem vem antes de mim. Zé Maurício vem antes de mim, eu reverencio Zé Maurício, independentemente. Corte vem antes de mim, Mirinaldo vem antes de mim, eu reverencio. Meu irmão mais velho, eu reverencio, ele veio antes de mim. Ele tem a primazia em tudo. Eu vou honrar ele. Alguém abriu um ministério, ele começou e entregou para mim, eu reverencio. Quem não faz isso vai viver uma vida de derrota. Vai viver. E a principal pessoa que você tem que reverenciar na sua vida são seus pais. Pastor não cuidou de mim, pastor me abandonou, meu pai assassinou meu irmão a facada, minha mãe me abandonou. Quando eu entendi que eu reverencio eles, que eu respeito meu pai, por um simples motivo, eu estou vivo. Se eu não tenho nenhum motivo para agradecer meu pai, eu agradeço porque eu estou vivo. Foi meu pai, Deus usou o meu pai para eu ser um ser humano na terra. Só isso já é motivo de saber que eu estou vivo. Então, quando a gente entende isso, amado, que a vida tem a sua forma de funcionar, e se a gente não respeitar isso, quando a gente olha para essa questão dos nossos filhos, amado, eu tenho que entender o que é a relação de um pai com um filho. É uma relação de doação. O pai me dá e eu só tenho que... O que Deus fez, amado? O que Deus fez? Que é o nosso pai? Deu. Ele esperou alguma coisa de nós? Não. É assim que trata pai. Você não espera nada, você não espera amor,
Você não espera honra, respeito, você não espera nada, você honra eles como seu pai. Foi assim que Deus fez. Ele literalmente fez algo por mim, ele ofertou. Então o pai oferta. Deus ofertou para a minha vida, eu merecendo? Então o pai oferta. E filho? Recebe. Filho? Recebe. Aí a gente entra na segunda fase da vida, que é ser irmão. O que o irmão faz? Compartilha. Troca. Irmão troca. Eu te dou, você me dá, isso é irmão. Filho só recebe. Essa é a relação do pai. Pai dá, filho recebe. Qual é a relação do irmão? Trocar. Aquilo que eu recebi do meu pai, agora eu vou fazer o quê? Dividir e compartilhar. Quando a gente casa, a gente vira um. Quando um casamento é doente, quando os dois são irmãos. Ah, não, esse aqui é meu, mas você pode usar. Não, esse aqui é meu, mas você pode usar. Não, esse quarto é meu, mas pode usar. Não, essa conta é minha. Não, isso é casado tendo relação de irmão. É um, não é meu, é nosso. Qual que é a pior relação de casal? A primeira relação de pai, onde só um dá. Quando só um dá no casamento, estabeleceu no casamento relação de mãe e pai. Aquela mulher que faz tudo pelo marido e o marido não faz nada. Essa relação é de quê? Aquela relação que só o marido faz pela mulher. Essa relação é a relação de... Isso não faz parte do casamento. Mas, quando a gente tem essa selfie saudável, quando a nossa compaixão, a nossa empatia e o nosso amor próprio é gerado nos 2 anos, nesses 4 anos a gente vai fazer uma reparação. Aonde os pais literalmente vão priorizar essa criança para resgatar esse self perdido. Isso acontece até os seus 6 anos. E depois, deixa eu falar uma coisa para você. Por que a criança pode ser resgatada lá na afetividade, no cuidado, naquele amor, lá, principalmente eu acho importante colocar essas 2 palavras aqui, amor e limite. Você ama, você dá limite. Ama, dá limite. Amar é cuidar. Desculpa, amar é cuidar e dar limite. Isso é os 6 anos. Por que a criança consegue assimilar até os 6 anos quando alguém para? Deixa eu te falar uma coisa. Criança não se sente parte na creche. Não existe sentimento de pertencimento na creche. Não existe sentimento de pertencimento na igreja. Não tem, gente. Nem nas alfazas. Não tem igreja, escola, creche. Não tem. Isso é muleta. Não, pastor, avós. No caso, melhor eu não pude. Aí é outra aula. Mas não, é pai não. Tem no YouTube? Tem. E no livro onde foi que eu errei? Tudo isso é muleta, tá? A igreja, a escola, é muleta que a gente está ali se apoiando. Ainda, se a pessoa está ali, é claro que não vira assassino, é claro que não vira black bloc, é claro, mas está tentando ali se apoiar em alguma coisa. Quando alguém se apoia ali na igreja, quando alguém se apoia na Jocum, acha um grupo, está tentando buscar o quê? Pertinência. Então, principal, mas a criança até 6 anos, ela não, pelas misericórdias de Cristo, igreja, nenhuma criança tem sentimento de pertinência na escola dominical, na igreja, na creche, não tem. Se você pega uma criança, coloca com 4 meses numa creche, você matou o sentimento de pertinência nela. E é isso que vai produzir um amor próprio, uma autocrítica, olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. Se não acontecer isso, a criança adoece até os 2 anos. Por que até os 6 anos dá para reparar ainda com dificuldade? Você vai ver uma criança extremamente narcisista, orbitando tudo em volta dela, é tudo do jeito dela, com muita dificuldade, mas restaura. Por quê? Porque o nosso cérebro produz as primeiras células do nosso cérebro são chamadas células espelho. Essa célula é a célula que faz com que a criança goste de repetir as coisas. Lembra lá, por que o processo pedagógico é repetitivo? Por quê? Porque a criança gosta de quê?
Porque a aprendizagem ela se dá através do processo de acomodação, assimilação, adaptação e repetição. Isso, porque as primeiras células do cérebro são chamadas célula espelho. É a célula que gosta de imitar. Como a amígdala cerebral é dominada pelas células espelho, o bombardeio de que minha mãe está aqui, minha mãe não cuidou de mim até 2 anos, mas ela voltou para casa, eu estou aqui em casa, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Quanto mais a criança faz isso, a criança é restaurada. E aí a criança pode voltar a ter sentimento de pertinência, ter um bom self, ela vai se amar, ela vai se colocar no lugar do outro, ela vai ter compaixão. Se isso não acontecer, pastor, se eu não parei, se eu continuei com o meu ritmo de vida, se eu achei que o mais importante é a minha faculdade, minha carreira profissional, eu não sacrifiquei 4 anos da minha vida, o que eu faço? Bom, Deus deu uma terceira chance, mas que só acontece aos 21 anos na mulher e aos 25 anos nos homens. Mas até lá a gente teve 4 casamentos, 3 faculdades, usou muita cocaína, usou maconha, foi para Jocum. Fez muita coisa errada, é sério. Fez muita coisa errada, engravidou de pilantra, fugiu com um cara casado, porque não se ama, gente. Não sabe fazer? Sempre alguém tem que decidir por ela, né? Peguei AIDS, me prostituí demais, aí a pessoa vai acumulando as doenças, teve 3 filhos, um de cada pai, usou muita droga, como eu disse, fugiu de homem casado, quebrei muito patrimônio público, envolvi com tráfico, fui viver numa comunidade para dominar o tráfico, fez muita porque não tem selfie. Por que nós só podemos resgatar isso aos 21 anos de idade? Porque nos 21 anos de idade, tem uma parte do nosso cérebro muito interessante. A neurociência descobriu que depois dos 24 anos nos homens e nos 21 anos da mulher, o nosso cérebro aciona uma área que não era amadurecida. Ela está bem aqui assim, ó, que é o córtex órbito pré-frontal. Presta atenção. Não. Córtex, você sabe falar essa palavra? Não, ela aqui. Mas esse córtex, ele amadurece só aos 21 anos de idade. E quando ele amadurece aqui, há uma possibilidade de o estímulo que acontece na criança até 6 anos por conta das células de espelho. Só que as células de espelho param de ser produzidas no cérebro. E aí, meu irmão, aí seu cérebro vai fazer o que você quer. Aí você vai namorar quem você quer, você vai ficar docona, você vai ficar doidão, você vai aprontar e surtar no mundo. Você vai para esborne. Vai alugar uma casa no centro de prostituição, entendeu? E vai surtar, vai passar por divórcio, como é o meu caso, vai gerar um filho fora do casamento, e aí você vai surtar. Quando você chegar aos 21 anos na mulher e aos 24 anos no homem, né? E vai até os 25 anos só. Detalhe, você tem de 21 a 25 para mudar isso. Depois de 25, aí surta até total, aí compra uma moto, acha que é o garotão, entendeu? A menina vai se entupir de botox e de silicone para achar que é uma mocinha, quer voltar a ter 15 anos, entendeu? Quer voltar a ter tudo de novo. Quando você chega aos 21 anos de idade, é muito interessante, essa parte do cérebro pode oferecer ao adulto tudo aquilo que uma criança sem self tinha: empatia, compaixão, amor próprio, juízo crítico. Como, presta atenção, pelo fato da gente ter essa estimulação, e é importante você fazer essa pergunta, mas por quê? Porque quando não tem self, as nossas escolhas vão ser adoecidas. Mas quando o meu córtex pré-frontal é estabelecido, amadurece, está funcionando, ele não funcionava antes dos 21 anos, ele funciona. Ele é como se fosse as células espelho. Ele vai poder receber estímulo da minha amígdala cerebral, que é medo, angústia e frustração,
e Ele pode ressignificar a minha vida de novo. Eu posso voltar a receber amor, eu posso me sentir parte de um lugar, eu posso me sentir parte de um lugar, de um ambiente. Como é que isso acontece? Os Eurípides da vida, as luzes que Deus levanta para ser na nossa vida um estímulo que a gente não teve. Mas eu já passei dos 25 anos, seu córtex está funcionando ainda. É muita dificuldade, mas você pode ser estimulado, sua amígdala está aí com você. Você vai argumentar muito, você tem muito trauma, mas você precisa, escute, ninguém será restaurado se não se sentir parte de um lugar. Se eu não me sentir amado por uma pessoa, se eu não me sentir acolhido por pessoas, se minha vida orbita só em gente, amizade, e dá uma doideira, eu vou para um canto, eu vou para o outro, eu mudo de cidade, eu mudo de igreja, eu nunca estabeleço vínculos. Ninguém é curado sem vínculos. Ninguém é curado sem amizade, ninguém é curado sem pessoas que olhem para você, alguém com muito amor, alguém com muita paciência, com muita vontade e principalmente alguém que tem a amígdala cerebral curada, restaurada, que vai estimular o seu córtex, com muita dificuldade, aquilo que foi perdido. É igual fisioterapia, mano. É igual fisioterapia. Isso aqui, amado, é normal. Aqui, ó. Estou fazendo tudo normal aqui, ó. Normal. Eu sofro uma pancada no meu cérebro. Essa parte morre. Era a parte que movimentava essa parte aqui. Só que ela morreu. Tem movimento? Teve um infarto? Teve um derrame? Movimento? Aí eu tenho que pegar uma fisioterapia e eu tenho que ficar me esforçando para movimentar. Para o meu cérebro falar, não, essa parte não está. Ela funciona. O meu cérebro aciona uma parte da outra parte do meu cérebro para me conseguir ter os movimentos. É a mesma coisa quando a gente está ajudando alguém que não aprendeu a ter compaixão, ajudando alguém que não tem estímulo. Por isso, você nunca fará nada por você. Se você ficar nessa vida de um dia estar no lugar. Como é que isso funciona? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Vamos supor que você é meu filho. E eu não cuidei de você até os 6 anos de idade. Agora você tem 15, você tem 25, você tem 30 anos, você tem 45 anos, 50 anos. E você tem uma ira incontrolável. Você tem uma ira incontrolável, não tem raiva, tem ira. Se tem ira, está doente. Se só é raiva, está menos doente. Você trata todo mundo mal na sua casa, você explode com todo mundo. Por que você faz isso? Porque você ama aquele povo. Você tem amor por aquelas pessoas. Eu preciso de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um pastor que resgate isso, que produz isso na minha vida. Quanto mais, escute, quanto mais eu mostro amor, quanto mais eu coloco esse limite na pessoa, mais eu resgato o primeiro sentimento que a criança teve. Não tem como resgatar na pessoa o amor próprio, se colocar no lugar do outro, empatia, compaixão, se a pessoa não se sentir parte de um lugar. Se você não se sente parte de lugar nenhum na sua vida, você não resgata ainda o seu sentimento saudável, sua alma ser saudável. O que é amor, amado? Amor é a capacidade que você tem de se ofertar para a vida de alguém. Amor é a capacidade de suportar essa criança que está aí gritando dentro de você, dentro de alguém, e você vai cuidar dessa criança. Como é que isso acontece? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma história para vocês. Essa é a história que aconteceu, tá? O filho chegou para o pai. Pai, eu estou indo lá. Filho maluco, quebrando tudo. Pai, eu estou saindo com meus amigos, eu vou lá para aquele lugar lá. Gente, segura aí que a gente está finalizando. Eu estou indo lá, fica doidão lá. O pai falou, não vou, não vai. Como não vai? Não vai. Pai, meus amigos estão lá de fora, vão chegar daqui meia hora. Não vai, você vai ficar aqui dentro de casa. O que esse pai deu para esse menino de 25 anos? Limite. Você não vai. Você não vai.
Ele entrou para dentro do quarto, quebrou tudo. O pai só ficou escutando. O que ele sentiu? Raiva. Quebrou. Os amigos chegaram. Aí o pai mandou subir, foi estar nervoso lá. Aí o pai explicou, os amigos voltaram no outro dia. Foi lá, arrumou o quarto, ajudou ele a organizar o quarto. Cada um trouxe uma Coca-Cola, o outro trouxe um lanche. E quando o pai abriu o quarto, o filho amarrou a cara. Mas se o pai prestasse atenção, tinha um sorrisinho no canto da boca do filho. E aí o pai no outro dia vai lá, olha para o filho de cara amarrado. No outro dia os amigos vêm e de repente aqueles amigos começou a frequentar a casa do pai, a casa daquele amigo. Aquele amigo de repente sentou com o pai, começou a conversar com o pai. Querido, por mais estranho que seja, esse pai quando deu limite para esse filho, quando esse pai deu limite, ele conseguiu se sentir amado. A raiva dele foi controlada. Exatamente isso que acontece com seu filho. Seu filho está lá brincando. Você vem, fala para ele, está na hora de tomar banho. O que a criança faz? Se você fala que não, o que a criança faz? Ela chora. O que você faz? Você pega essa criança, coloca num lugar que é da sua altura. Fala para ela, deixa o papai explicar para você. Você tem que tomar banho, porque você vai ficar sujinho, o bichinho vai comer você e você tem que tomar banho, tá bom? Não é assim? Não, você está transformando essa criança num monstro. Como é que eu faço? Eu não quero tomar banho, não! Eu quero ficar aqui, eu quero brincar! Aí o pai fala, você vai tomar banho. Aí a criança, por que eu tenho que tomar banho? Qual que é a resposta? Porque eu quero. Você sabe por quê? Porque até os 2 anos de idade a criança reconhece ela. É ela. A partir dos 2 anos a criança precisa reconhecer o outro. Quem é o outro? O não que o pai e a mãe dão. Ela pega pela mão da criança, a criança vai vir chorando. Tá doendo, pai! Meu cabelo tá doendo! Você põe para dormir, não quero dormir, não! Conta uma história, conta outra história, conta 4 histórias, não, só 2 histórias. Eu não queria dormir, vai, mãe, me dá uma água. Você vai lá, chega, ela dorme, passa pouco tempo, ela dorme. Se ela ficar brincando daquele jeito lá, o que você fez? Você entregou ela a ela mesma, ela não desenvolve juízo crítico. Quando você coloca a criança na cama, ela vai aprender a usar o juízo crítico dela. Ela sabe que alguém manda nela. Se você coloca limite na criança, é aquela pessoa que sabe que o prazer dela pode ser vivido, mas o prazer tem um... É aquele cara que é casado, olha para a menina solteira, com um corpo maravilhoso, a esposa já tem 50 anos de idade, não é mais o corpo que ele tinha quando tinha lá no recém-casado, mas ele olha, aquilo é o que para ele? Lembra lá do primeiro? Prazer, desejo. O que aquela criança é para ele? Um desejo que pode produzir? Mas agora ele não é criança, o que ele precisa de ter? Quem coloca o limite? Quando ele não teve limite na infância dele, o que ele não sabe fazer lidar? Ele não sabe lidar com as frustrações. Ele acha que todo o prazer dele tem que ser atendido. Você sabe o que é uma criança, um adulto infantilizado? É um adulto que acha que não pode, que todas as suas frustrações têm que ser atendidas. Não sabe lidar com frustração porque não teve isso na infância. Aquela criança que está lá gritando na hora da festa, não, está brincando, pulando, tirolesa, que hoje festa não é mais bolo, né? Tirolesa, e brinquedo, e pula, escorrega, aí chega a tia Dolores, sempre é uma tia que chama Dolores. Atenção, vamos, tá na hora de soprar a velhinha. O que as crianças fazem? Por que elas fazem isso? Porque é o fim do prazer. A criança quer fim do prazer? Não, ela quer continuar o prazer. Vamos adoecer essa criança? Filho, vamos lá, a tia vai soprar o bolo. Não quero! Praga do Egito. Serpente pedaço do bolo aí. Não, só um pedacinho. Tira o bolo. Tamo aqui, meu filho. Tamo o bolo. Esse menino joga o bolo no chão. Ele não vai comer. O que você faz? Você pega a criança chorando. Isso é criança normal. Ele vai ficar nervoso. Ele vai ter que enfiar o dedo no bolo.
Ele vai chutar a mesa? Criança normal. Mas a lei do pai veio. O que é uma criança doente? Está na hora de soprar a velhinha. Ele é calado. Ele vai lá, fica quieto, sopra a velhinha quieto e obedece caladinho. Essa criança está doente, tá? Porque essa criança não tem o limite. Essa criança tem abusos na vida dela. Tem uma diferença entre colocar limite e colocar abuso. Abuso é quando você não permite a frustração. Entenderam, gente? Abuso é quando você não permite a frustração. A criança pode chorar? A criança pode espernear? Pode, mas isso não vai me... Uma coisa você pode fazer, você tem direito de pegar essa criança e falar, aqui na igreja não. Aqui no meio, nós vamos chorar lá no banheiro. Você vem comigo aqui, você pode espernear aqui dentro desse banheiro, porque nós não vamos atrapalhar a vida de ninguém. Aí o pessoal quer ver o culto, o pessoal quer ficar aqui na festa, você vai chorar aqui dentro. Terminou de chorar? Terminou, então eu vou te falar uma coisa, você não vai ganhar aquilo que eu te falei. O que você quer? Nós vamos lá na feira e você não vai ganhar. Nós vamos sair daqui, seu choro não me vence. Presta atenção. Quando uma criança xinga o pai, agride o pai, primeiro que ela não tem selfie, é a criança que passa o dia todo sozinha. Quando essa criança agride o pai e o choro dela vence o pai, ela fala, uau, quem veio antes de mim, eu consigo ganhar, eu faço o que eu quero no mundo. É aquela pessoa que olha para o caixa eletrônico, vê o dinheiro lá, o dinheiro é o quê? Desejo, que vai gerar prazer. Ela tem limite, ela explode o caixa eletrônico. Faz sentido, gente. Está percebendo o quanto essas frustrações que a gente passa na vida, o que é limite? Diga comigo, limite. É o desejo de quem cuida. Amado, na verdade, onde foi que eu errei? Nós já vamos terminar, gente. Meu pai falou faz horas. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Escute. Onde foi que eu errei? Na verdade, ele ia chamar a equação do amor, que é cuidado mais limite é igual a amor. Sem raiva, sem culpa, sem frustração, nascem os psicopatas. O que é o psicopata? Não me importo com as pessoas, não me importo com os meus pais, não sinto nada, não me importo com nada, não me importo com quem está sofrendo. Não sei se você sabe, hoje nós vivemos, falei para vocês, hoje nós vivemos um surto de pessoas com psicoses. Gente que só orbita em voltas dela, gente que não se preocupa com ninguém, um monte de gente que não sabe ler os psicopatas no Senado, os psicopatas no trabalho, os psicopatas na igreja, pastor que abusa de todo mundo e não sente nenhuma culpa, mulher que não cuida de filho e não se sente culpada, marido que trai esposa uma atrás da outra e não se sente culpado. E a gente começa a ter um monte de gente com psicose. Como as pessoas lidam de forma adoecida com as suas psicopatias, usando droga, álcool, muita violência. Não, presta atenção, não raiva, violência, facções criminosas, muito suicídio. O suicídio é muito complicado a gente falar de suicídio, o tempo não nos permite, mas o suicídio é um nível de adoecimento emocional tão grande por não se sentir parte de nada e não ter nenhum lugar na sociedade. Deixa eu ler isso aqui bem rápido para você. Eurípides, o que seria uma pessoa lúcida? Uma pessoa lúcida é uma pessoa que tem alegria nas pequenas coisas do dia a dia. Você se alegra com a vida, gente. Aquele café da manhã, a sua veinha, o seu veinho, você se alegra com seus pais que não te dão atenção, mas você vai lá, faz um café com eles. Pessoa lúcida é uma pessoa que ama, respeita e recebe seus pais do jeito que eles são. Vídeo lá no meu canal você vai entender sobre isso. Uma pessoa lúcida é uma pessoa que jamais se aproveita dos demais. Uma pessoa lúcida é uma pessoa que se responsabiliza pelo seu próximo. É uma pessoa que está aberta sempre para o futuro. Se deu errado, ela quer aprender mais. Se a escola que ela fez não deu certo, ela vai procurar fazer outra.
ela está aberta a amizades. Uma pessoa lúcida é uma pessoa que está sempre aberta para ofertar seus afetos, né? É uma pessoa que respeita o outro, principalmente quem veio antes dela, tá? É uma pessoa que sabe dar e receber limites, tá bom? Isso aqui você vai aprender muito nessa ministração. Eu queria que você lesse, porque a escola é muito conteúdo, a Dulce não conseguiria dar jamais um conteúdo extenso para a gente poder falar, pela quantidade de aula que tem. Por isso eu gostaria de falar para você que muitas coisas que você precisa entender, você vai entender lá nesse vídeo meu lá no canal do YouTube. Beleza, gente? Fez sentido alguma coisa? Lembra que eu falei para vocês que é muita informação, mas que vocês precisam assimilar isso aí, cada um na sua realidade. A doutora aqui, a professora, entendeu na realidade dela, a irmã ali está buscando respostas, entendeu na realidade dela. As emoções ficam turbulentas, ficam uma bagunça, não consegue controlar. Eu entendo perfeitamente, não tenha vergonha, seja você, tá? A pior coisa do mundo é julgar, porque fica muita emoção dentro, a amígdala cerebral fica... Mas a gente ama, tá? Não sinta culpado por nada, pelo amor de Deus. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para... Olha aqui, fala comigo. Se eu quero ajudar alguém, eu tenho que abrir mão do juízo. Não julgue, não julgue, não julgue, não julgue. Amém? Deus abençoe, shalom.